Você sabe por que Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas? Você sabe qual é o percurso que alguém chamado para um ministério pastoral deve cursar até chegar ao cargo de pastor? Essas e outras questões serão levantadas na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Estamos estudando a lição da CPAD, que traz o tema geral, dons espirituais e ministeriais. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 9, que traz o tema, o ministério de pastor. Seja muito bem-vindo e vamos para a nossa aula. Antes de nós adentrarmos na nossa aula, eu queria que você observasse esse esquema, igreja, mundo e os dons ministeriais. Qual é a relação que existe entre eles? Nós vamos encontrar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele dizendo assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando nós vamos estudar o tema, nós vamos perceber que é algo recorrente no Novo Testamento, a questão do tema ser uma nova criatura. Nós vamos encontrar termos como novo nascimento. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, eles iniciam ali um diálogo, e Nicodemos diz assim, bom mestre, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus diz, em verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Continuando ali no diálogo, depois Jesus diz assim, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então nós entendemos que para o homem entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. E o que é afinal nascer de novo? Na sequência da conversa com Nicodemos, Jesus disse, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. O que é nascer da água? É nascer da palavra. Nós vamos encontrar na própria Bíblia que a Bíblia é a palavra. Jesus disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E o que é, afinal, nascer do Espírito? É permitir que o Espírito Santo entre e modifique a vida, transforme a vida da pessoa. Sendo assim, a Bíblia vai dividir o mundo entre velhas criaturas e novas criaturas, pessoas nascidas de novo, pessoas que estão fora do reino e pessoas que estão dentro do reino. Em Gálatas 6,15, Paulo vai dizer assim, em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem alguma virtude, mas sim o ser uma nova criatura. Nós entendemos então com esse esquema que Deus ele investiu no reino de Deus para que as pessoas pudessem ser tiradas do mundo. João diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, quando nós falamos de amar o mundo, é claro que nós não estamos falando do cosmos, mas nós estamos falando de um sistema de pensamento, de modo de viver, estilo de vida, estilo pecaminoso de viver, porque Paulo vai informar que a natureza ela está escravizada e que o homem também está escravizado ao pecado. E Jesus vai dizer que ele veio para promover essa libertação desse homem que está escravizado. E qual que é a ligação que existe, afinal, entre os dons ministeriais e esse processo todo do novo nascimento? Ora, todo esse arranjo que Deus fez desde o Velho Testamento é para que o novo nascimento ocorra na vida do indivíduo. O próprio Senhor Jesus disse assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ora, por que Jesus disse pregar o evangelho a toda criatura e não a todos os filhos? Porque pela Bíblia, nem todo mundo é filho. João escreveu em seu evangelho, capítulo 1, versos 11 e 12. Ele veio para os seus, ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendemos então que todos somos criaturas, mas filhos somente aqueles que nasceram de novo. Deus deu o poder àqueles que creem deles se tornarem filhos.
Então todo esse arranjo, desde o Velho Testamento, é para que o homem se torne filho. Por isso Jesus usou o termo ide pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê será salvo. Nós vemos esse arranjo desde Abraão, porque Deus falou com Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que isso haveria de acontecer? Porque seria da descendência de Abraão que viria o Messias, e através do Messias é que viria a possibilidade desse novo nascimento. E onde é que entra então os dons ministeriais? Esses dons ministeriais, eles fazem parte do arranjo para cooperar na salvação do indivíduo. Pois Efésios 4:11 nos diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então nós vemos que esse arranjo aqui é para que as pessoas estejam aperfeiçoadas dentro do reino de Deus. Entendemos com isso que através da operação desses dons ministeriais, as pessoas são retiradas do mundo, esse sistema, e são então encaminhadas para o reino de Deus, para a igreja. E quando nós estamos nos referindo à igreja, não queremos dizer exatamente a organização com a denominação X ou Y. Nós estamos falando da igreja corpo de Cristo, a igreja organismo. É claro que quando o indivíduo passa a fazer parte do organismo da igreja corpo de Cristo, em dado momento ele vai fazer parte de alguma organização. Mas essa estrutura nós estamos falando em geral, de todas as denominações da igreja corpo de Cristo. Porque nós reconhecemos que a igreja, organismo, ela está dentro das organizações. Nem todo mundo que está dentro da organização é de fato organismo, é de fato corpo de Cristo. Deus é quem sabe quem é que são essas pessoas. E quando Deus vier buscar a igreja, são essas pessoas, não as denominações, não a igreja organização, mas a igreja organismo, a igreja corpo de Cristo é que será levada. Então, dentro dessa estrutura que nós estamos vendo, hoje nós estaremos falando sobre pastores, o dom ministerial de pastor. Como é que se processa esse dom ministerial do pastor? Como é que uma pessoa chega ao pastorado? Curso teológico, seminário teológico, é fundamental para que uma pessoa se torne um pastor? Na verdade, esse dom, como os demais, Deus escolhe a pessoa, Deus dá aquele dom para a pessoa. Então a pessoa, ela pode não estar no cargo de pastor, mas ela tem esse dom e ela consegue apacentar pessoas mesmo não estando no cargo. Ela pode, por exemplo, ser um líder de uma cidade e apacentar um pequeno grupo. Ele pode ser um professor de escola dominical e apacentar um pequeno grupo. E aí a igreja reconhece nele o dom ministerial de pastor. O próprio ministério reconhece nessa pessoa o dom ministerial de pastor e vai prover os meios para que essa pessoa alcance o cargo de pastor. Com isso, nós podemos afirmar que o curso teológico ele não é essencial para a chamada, porque a chamada é Deus quem faz, independente da capacidade da pessoa. Afirmamos então que o conhecimento que se adquire nas salas dos cursos teológicos, eles são insignificantes para a chamada, porém eles podem ser úteis na chamada. Dizemos então que é importante que a pessoa faça curso teológico, que adquira conhecimento, que se prepare para que, quando um dia Deus chamar, ele esteja pronto. Tudo que uma pessoa pode adquirir em conhecimento não é essencial para a chamada no pastorado, mas pode ser útil no pastorado. A Bíblia vai nos dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, desejar ser pastor, não há erro nenhum, muito pelo contrário. A Bíblia elogia aquele que tem essa iniciativa, aquele que deseja isso. Mas é Deus quem vai dizer se aquela pessoa tem esse chamado ou não. A gente sabe que o ministério pastoral é um ministério extremamente espinhoso, um ministério dificultoso. Em sua segunda carta
aos Coríntios, Paulo no capítulo 11, no verso 27 e 28, Paulo vai falar sobre isso, vai falar sobre as dificuldades pelas quais ele passou, naufrágio, perseguição, luta, e por fim ele vai dizer, se não bastasse tudo isso, pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Então aquele que sente o chamado, ele sofre quando a igreja não vai bem. Ele quer ver a igreja prosperando. Jesus é o sumo pastor e é o exemplo que nós temos de pastorado. E ele vai dizer assim, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer também, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Eu as chamo pelo nome e as tiro para fora. Ora, por que Jesus está dizendo isso? Aqui no Ocidente, quando alguém vai trabalhar com gado, normalmente ele vai atrás do gado, ele vai empurrando o gado. No Oriente, quando alguém estava cuidando de ovelhas, ele ia na frente, ele seguia na frente. Logo existia a necessidade do pastor conhecer as ovelhas pelo nome, porque uma ovelha que ficava para trás, ele a chamava. A ovelha, por natureza, é um animal simples, dependente, débil. Então ele chamava a ovelha pelo nome, ela ao reconhecer a voz do seu pastor, ela acompanhava o rebanho. Jesus, quando ele diz que ele conhece as suas ovelhas e é conhecido das suas ovelhas, está falando de intimidade. Provérbios 27, 23 vai nos dar uma noção exata do que significava a ovelha para os judeus. E nos diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o teu rebanho. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas nos montes, então os cordeiros serão para te vestires e os bodes renderão o preço do campo. E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Com esse texto nós entendemos que cordeiro, cabra, cabrito e coisas do gênero são fontes de lucro. Mas Jesus elevou isso a uma condição muito maior, quando fala de relacionamento, quando ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas porque ele ama as ovelhas. A partir de então, ele passa a ser o modelo do relacionamento entre o pastor e a ovelha. Podemos afirmar então que dentro dessa estrutura dos dons ministeriais, podemos afirmar que o pastor ele tem a responsabilidade de cuidar de pessoas que saem daqui, desse sistema, que saem do mundo, são agora novas criaturas, são chamadas e reconhecidas pela Bíblia como ovelhas, e agora vão fazer parte do corpo de Cristo. Cabe ao pastor apacentar essas ovelhas. O pastor, ele tem que ensinar, ele tem que aconselhar, muitas vezes ele tem que interferir em situações difíceis que casais estão vivendo, que famílias estão vivendo. Tem que ainda administrar as finanças da igreja. E é importante que nós digamos o seguinte, muitos obreiros têm visão empresarial de igreja. E essa visão empresarial, ela é boa para conduzirmos a nossa vida, para conduzirmos a empresa, para conduzirmos os nossos negócios, mas no reino de Deus não é assim que funciona. Basta nós vermos o que Jesus fez como sumo pastor. Qual a empresa que gostaria de pessoas como os discípulos, por exemplo, que eram homens iletrados? As empresas hoje buscam pessoas com os melhores currículos, mas Jesus não fez assim. Jesus buscou pessoas que muito provavelmente seriam reprovados na contratação de algumas empresas, de alguns segmentos. E por que Jesus fez desse jeito? Porque no reino de Deus as coisas funcionam diferente. No reino de Deus, essa capacitação ela é divina. Tudo aquilo que nós pudermos agregar para o bem-estar e o aperfeiçoamento do ministério, ele é muito bom, mas ele não é fundamental. O fundamental para o pastor exercer a sua função dentro do reino é a graça, é esse dom ministerial. E dentre as muitas tarefas que o pastor tem que desempenhar, talvez eu considere a mais difícil, é a questão da pregação expositiva.
Quando nós nos referimos à pregação expositiva, nós queremos dizer que existem muitos tipos de pregações, mas a pregação expositiva é aquela na qual o pastor mergulha no texto bíblico e extrai a verdade do texto bíblico. Ou seja, ele não vai poder pregar coisas segundo o seu coração, segundo a sua mente, mas ele vai expor a verdade do texto bíblico. E isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda oração para que Deus revele aquilo que está na sua palavra. Exatamente por isso eu sou a favor de que o pastor viva do ministério. Paulo vai falar sobre isso ao dizer que o obreiro é digno do seu salário. E ele vai dar o exemplo do Velho Testamento ao dizer assim: não atarás a boca ao boi que debulha. Estava escrito na lei de Moisés que o boi não podia atar com a boca atada, amarrada. A lei de Moisés reconhecia que o boi deveria comer enquanto ele estava trabalhando, porque isso é justo. E Paulo toma o exemplo do boi quando debulha e diz assim: é de bois que Deus tem cuidado, porventura não é de vós? E ele vai argumentar assim que o ministro deve viver do evangelho de maneira digna, deve viver do evangelho para ter uma vida tranquila e poder se dedicar ao ministério pastoral. É bem verdade que existem alguns obreiros aí que formam verdadeiros impérios, mas nós não podemos tomar a vida desses para criticar aqueles que vivem dignamente do evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, Paulo vai argumentar sobre isso e vai dizer: porventura só eu e Barnabé que não temos o direito de deixar de trabalhar? Quando ele menciona deixar de trabalhar, ele não está dizendo ficar ocioso, mas deixar de trabalhar manualmente para se dedicar exclusivamente ao ministério pastoral, à pregação do evangelho, porque isso é muito digno e a Bíblia assim aprova. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar com outros professores de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima.